Fala aí, gurizada, vamos pro corte, mas antes deixa eu dar um recado importante pra você. Começou tua grande obra, começou tua grande reforma, começou tua grande construção? Pois saiba que para construir, para reformar, JR Cimento é o lugar. Gurizada, eu tô envolvido num monte de obra há um bom tempo, vocês sabem disso. E a JR Cimento resolve o meu problema. Por quê? É a maior distribuidora de material de construção do sul do Brasil. A JR Cimento, por isso, ela já tem uma variedade incrível, preço, condição de pagamento e mais. É obra que tu vai fazer em Porto Alegre, chega rápido. No litoral, chega rápido. Na Serra, chega rápido. Eles têm frota própria para entrega, eles são gigantes. Então agora, para a tua obra, reforma e construção, chama a JR Cimento neste número que está aqui embaixo, tá legal? Vamos pro corte. O Grêmio vive uma crise de falta de identidade. O Grêmio ontem jogou como sempre e perdeu como quase sempre. O Grêmio hoje é tirado para otário por qualquer time. Eu vou me apegar também, acho que serve o que fez o Antônio Dutra Júnior, que ontem falou rápido, né? A entrevista dele não foi tão longa. Eles também não fizeram escada para algumas perguntas que facilitaria. O Arthur, por exemplo, não deu entrevista ontem, né? No jogo contra o Remo ele fez questão de dar entrevista lá. Eu acho que tem algo que aconteceu na gestão do presidente Alberto Guerra que não pode se repetir agora. Os gabinetes da Arena precisam estar focados nos problemas do Grêmio e não em tentar produzir textos, convencer alguns jornalistas nanicos a atacar a reputação de pessoas, porque não é esse o problema do Grêmio. O jornalista sempre deu informação, seja boa, seja ruim, e geralmente as informações, quando a gente trata de futebol, elas realmente, na maioria das vezes, elas são contrárias ao que pensa a direção e ao que pensa o grupo de jogadores. E jamais numa entrevista a gente vai esperar que possa chegar um dirigente ou um jogador e dizer assim, não, o que o jornalista disse foi verdade. Só que nós tivemos um momento em que as direções pelo menos respondiam e negavam o que estivesse acontecendo. Agora não, agora vai para o ataque e para a tentativa de devastar, como eu disse há pouco, reputações. Agora dentro de campo, o relógio vai mostrando quem está no analógico ainda e quem está já no digital. O Remo jogou, eu vou pegar esse corte proposto pelo Dutra e pelo Luiz Castro, pode ser a partir daí. É que eles transformam, parece que o problema só foi a partir daí. Mas o problema nesse recorte ele é pior ainda. Porque o Grêmio pega um Remo, que é o pior time do Campeonato Brasileiro, dentro da sua casa, com um jogador a mais meia hora, e o Grêmio quase perde, por justiça teria perdido. Aí o Grêmio sai para jogar contra o City Torque, que mesmo o Grêmio tendo desfalques, não ia mudar nada, porque o Grêmio sem desfalques quase perdeu para o Remo. E o Grêmio com desfalques jogou muito menos, foi amassado por um time que foi profissionalizado em 2012. E aí quando a gente vai perguntar para o Luiz Castro, para mim fica muito claro, é uma salada tática, o termo que ele poderia explicar agora. Na semana passada contra o Remo, a solução foi o Zortea. Ontem contra o City Torque, a solução foi o Riquelme. Eu já estou esperando que agora, sábado, depois de amanhã no Grenal, a solução seja aparecer o Gabriel Grando com a camisa 10, já que a gente não tem ainda o articulador. Tem jogador importante do Grêmio que não está andando em campo, como a gente costuma dizer na gíria, ou está em determinado momento não sentindo aquela vibração que é natural de todo mundo que veste a camisa do Grêmio. Aí o Luiz Castro ontem, atenção, direção e os gabinetes. Não fui eu que disse, foi o Luiz Castro. Disse que o elenco do Grêmio, um dos problemas é a falta de confiança. Vamos lá. O Grêmio só voa em voo fretado, para os guerreiros ficarem mais confortáveis. Os hotéis que o Grêmio hospeda os guerreiros são os melhores possíveis, para os guerreiros ficarem bem acomodados. O Grêmio tem uma folha que ultrapassa, se a gente botar imposto e tudo mais, de 25 milhões. Tem uma folha paralela de 8 milhões em que o Grêmio está pagando parcela e pagando o jogador para não jogar com a camisa do Grêmio. O Grêmio, por exemplo, paga metade do salário do Edenilson para o Edenilson jogar com a camisa do Botafogo. Então, é esse Grêmio que tem que ser explicado. E os coleguinhas de plantão perguntem isso, está na hora de começar a perguntar isso, que é o que eu faço aqui do outro lado, e que às vezes vocês não gostam. E eu continuarei fazendo, porque a primeira treta que eu tive com o dirigente Grêmio, eu nem identificado era. Foi no final de 2012 com o presidente Paulo Odoni, olha quanto tempo, naquela transição de Olímpico para Arena. Então não vai mudar. E eu repito, tá? E quem quiser entender como arrogância soberba, que entenda. Eu só baixo a minha cabeça para rezar. Eu só baixo a minha cabeça para rezar. Eu nunca baixei para dirigente, eu nunca baixei para jogador, eu não sou amigo de jogador. Se eles quiserem ser meus amigos, beleza. Se não quiserem, tá tudo certo. Eu escolho os meus amigos. A amizade é uma coisa que a gente escolhe, ou a gente é escolhido pelo outro. Eu não faço média com ninguém. Eu sempre fui um crítico, em vários momentos, do maior ser humano que vestiu a camisa do Grêmio, que foi o Renato. Imagina se eu não vou ser crítico a outras pessoas que se sentem donas do Grêmio. O dono do Grêmio é o torcedor do Grêmio.
E o torcedor do Grêmio tá de saco cheio. O jogo contra o Remo no intervalo teve vaia, o final do jogo teve vaia. O torcedor do Grêmio não suporta mais. O torcedor do Grêmio não vai cair nessas ciladas. Dura 2 dias e daqui a pouco volta à realidade. Qual vai ser o próximo jornalista a ser atacado na próxima entrevista coletiva que ousar trazer algum problema que existe dentro do Grêmio? O Castro falou em falta de confiança. Que falta de confiança boba é essa? Tem problema de vestiário no Grêmio? Será que tem salário atrasado? Tem jogador descontente realmente, como eu falei ou não? Porque o Grêmio não rende. Ninguém hoje respeita o Grêmio. O Remo veio dentro da casa do Grêmio e pensou. Eu estou pegando o corte que o Dutra e o Luiz Castro fizeram, dos 2 jogos. O Remo veio jogar e disse assim, eu vou ganhar do Grêmio. E por muito pouco ele não ganhou. E o City Torque ontem disse assim, eu vou ganhar do Grêmio. E conseguiu ganhar. Que remontada vai ter dos guerreiros em 2 dias recuperar a confiança? Vão começar a entrar com o pé duro na bola, com exceção do Kahneman que dá a vida o tempo inteiro. O Grêmio é um arremedo de time. O Grêmio instituição continua intacto, mas o Grêmio time está envergonhando a torcida da sua instituição. E mais, nós temos o jogo do Granal, depois tem um jogo de novo pela Sul-Americana em casa, nem vou entrar nesse mérito, e na outra segunda-feira tem lá no Mineirão contra o Cruzeiro. Se perder para o Inter no Beira-Rio e se perder para o Cruzeiro no Mineirão, vamos cair na realidade. Eu não sei nem se fica o Luiz Castro. Então esse é o problema do Grêmio agora. É os gabinetes da Arena trabalharem para o Grêmio. Vocês não queriam trabalhar para o Grêmio? Trabalhem para o Grêmio, esqueçam a imprensa. Eu não entro em campo para fazer gol no Grêmio, eu não entro em campo para cometer pênalti em cima do Grêmio, eu não sou árbitro de futebol. Todo jogo do Grêmio tem uma solução mágica, ou uma desculpa mágica. É porque choveu, porque o gramado é de plástico, porque o árbitro foi ruim, porque o árbitro não presta, porque a Conmebol persegue o Grêmio, porque a CBF marca no jogo errado. Tudo tem uma desculpa. O torcedor não aguenta mais. Vamos começar a responder o que está acontecendo no Grêmio. O Grêmio está numa situação delicadíssima, mas eu espero que lá dentro eles estejam entendendo isso. Diogo Rossi. O que a gente vê dentro de campo tá visto, né? Eu vi, o Bagé viu, os outros torcedores do Grêmio viram, vocês viram e tudo mais. Mas eu vou me apegar a uma coisa que provavelmente vocês não viram, torcedores do outro lado, e talvez só ouviram. E que é o que mais me assusta, tá? Quando o Grêmio foi embora ontem do Estádio Centenário, lá pelas tantas, já havia acabado as entrevistas, né, da zona mista e tudo mais, sai da porta, assim, do Centenário o técnico Luiz Castro. Alguém, que eu particularmente não sei, faz uma menção ao treinador e fala pra ele assim, tem o Grenal sábado, professor, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí alguém diz assim, é pra arrumar, né? E aí tá, beleza, porque tem uma área de torcedores ali que fica perto e tal, também não sei se foi torcedor, se foi alguém da imprensa, não sei exatamente quem foi. Mas o semblante relatado é que me preocupa. O Luiz Castro vira para essa pessoa e faz assim, arrumar. Como quem diz assim, não sei se eu vou conseguir arrumar. Não sei se a coisa vai andar. E eu acho que é isso que mais me preocupa. Tem uma cena na TV, que provavelmente vocês tenham visto também, bem no final do jogo, o Luiz Castro baixa a cabeça, bota as 2 mãos nos bolsos, assim, uma em cada bolso, olha pro chão e fica sacudindo a cabeça, como quem diz assim... Emblemática a cena. Como quem diz assim... A voz dele na coletiva? Eu não sei pra onde eu vou. Eu tenho uma coisa pra dizer que talvez... Eu possa estar me precipitando e tudo certo, a gente tá aqui pra isso, né? Pra dar a opinião que a gente pensa e tudo mais. Não deu química, tá? O Grêmio e o Luiz Castro. Pode dar, sim. Tu pode insistir, e ir, tentar, e ver, e bater cabeça, e tudo mais, e ir pra frente, mas não deu química. Não deu, a coisa não conectou. O Luiz Castro chegou a dizer assim, às vezes o melhor jogador ele não joga porque ele não encaixa, né, no time. Mas aí eu fui fazer uma lista dos jogadores que passaram pelo meio de campo do Grêmio, que é onde ele diz que está o problema. Jogaram Dodi, Noriega, Gabriel Mack, Nardoni, Arthur, Cristaldo, Monsalve, William. Já jogaram quase 10 atletas e a coisa não dá química. E ele se atrapalhou numa resposta ontem que tem a ver com a escalação do time do Vasco. Sim, ele não sabia, né, da escalação. Ele não escalou o Noriega, ele ficou com o Pérez 90 minutos. Exato, que ele falou sobre o tripé, né, que foi perguntado. É muito duro, tá, Meneghetti? Muito duro dizer isso. Eu não acho que ele tenha que ser demitido. Eu não acho que ele tem que sair do Grêmio. Mas, particularmente, hoje, dia 9 de abril, eu tenho a nítida impressão que Grêmio e Luiz Castro não têm a química para a coisa andar.
Sabe que a tua tese ela tem que ser considerada, tá? Eu também concordo, estou alinhado contigo, eu tenho defendido o Grêmio, não tem como pensar em mudar a técnica agora, mas a tua tese sobre química, ela pode ter algum fundamento e isso acontece no futebol. Baldacinho, vamos lá, tu que foi aqui, pelo menos que eu lembro, primeiro a dizer que o Luiz Castro está perdido, o que eu considerei alguns dias atrás um certo exagero da tua parte. Tu já aderiu ou não? Cara, eu tô entrando nesse ônibus aí, nessa barca aí. Então eu vou... Tô com então um pé hoje, dentro, então, mas eu vou esperar sábado 10 da noite. Então hoje... O Baldacinho, lembra que eu falei? O Meneghetti voltou Que em 3 pra loja dias da ele ia Samarino. entrar na barca. Ó, o Meneghetti foi na loja da Samarino. Qual é a promoção que tem aí do carro da Samarino? O Meneghetti foi lá, entrou na loja da Samarino, viu... Tem esse aqui, esse Fastback. R$ 113,990, tá o Fastback, tá? Promoção, melhor preço do mercado. Aí o Meneghetti, não, deixa eu dar uma olhada. Aí ele foi na concorrência, que veio de menos que a Samarino, foi lá e disse, não dá, os caras lá estão melhor. Voltou, já tá pagando, já tá fazendo Pix pra Samarino. Eu tenho que reconhecer, eu acho. Tá fazendo o Pix do Fastback. Mas eu vou esperar ainda sábado 10 e 15 da noite, tá? Mas se traz outro técnico agora, ele vai levar quanto tempo? Não, isso é outra coisa. Ele até pode não trazer. O prega é isso. Não, isso aí eu não concordo. Eu tô dizendo que ele foi o primeiro que eu vi, pode ser que tenha outros aí no mercado, que eu vi que disse que o Luiz Castro tá perdido, o que eu considerava um exagero. Eu acordei hoje... Comprou a tese, Meneghetti. Eu acordei hoje puto da cara com um amigo que tinha mandado uma mensagem lembrando o Baldassi assim, infelizmente ele acertou também do Cuejar. Que ele também, né? Mas enfim, a do Castro eu não me rendi ainda. Então eu vou dizer uma outra coisa pra vocês hoje. O Luiz Castro começou a cair ontem. Tá, isso a gente concorda. Começou a demissão de Luiz Castro começou a acontecer ontem. Diogo Rossi, meu querido amigo. O Baldassi, tem uma coisa, além da convicção da direção, que a gente já trouxe aqui a informação, a mensagem é essa, tá ali escrito. Não, mas ele começou, o Baldassi não tá dizendo que ele tá tudo ganhando. bem, mas eu acho que não, por um importante motivo. A direção acha que ele tá fazendo milagre, é isso que eles nos comunicam, e tem a Milagre questão empatando e que não há, Baldasso, viabilidade financeira Não, também mas o pra fazer JB isso. larga Isso disso. colabora. JB, deixa eu te fazer uma contrato pergunta. até 2027. Tá, tudo bem, 40 milhões. O Grêmio se endivida 40 milhões JB, mais. deixa eu te Não fazer é uma pagar pergunta. todo o contrato. Tu acha que jogando como o Grêmio está jogando, o Luiz Castro fica até o final do ano? Não, mas é que assim, tudo bem, o Grêmio não vai Vocês estão ficar... antecipando um debate, gente. Eu queria falar sobre o jogo. Vai vir o Dávila, tem uma resposta Isso. do Dutra importante sobre isso. Então eu quero Quem é que continuar. atrapalhou? Eu quero continuar Eu dizendo o assumo meus seguinte. erros, eu assumo Diogo meus erros. Rossi, meu querido amigo, eu lamento te dizer o seguinte. Vale para os relacionamentos amorosos. Química, ou tu tem ou tu não tem. Tu não adquire química no meio do processo. Se a coisa não bate... Se a coisa não bate logo, ela não vai Às vezes tu acha que tem. Ela não, às Isso vezes não tu é acha verdade. que não tem. Não é verdade. Eu não gostava do Matheus Dávila, por exemplo, ele sabe disso. Não gostava dele. Porque ele entrou lá na empresa, lá na antiga, no lugar de um bruxinho meu. Aí depois começou... Depois eu comecei a conviver, ver que ele é um cara boa cabeça e tal. O Luiz Castro não cabeça. o Luiz Castro não só tá perdido, como continua passando uma imagem, e ela para mim é cada vez mais nítida, de que o grupo não é que só não entendeu o trabalho. O grupo não abraça mais a ideia de ter aplicação tática para executar esse trabalho. Ontem, olhando o time do Grêmio jogar, além do mau futebol, além da desorganização, essa mensagem me foi passada também. O grupo largou. O grupo desembarcou de Luiz Castro. E isso, velho, tu não recupera. Eu tenho a impressão que o Luiz Castro, se chegar a maio, é um milagre. É um milagre. A tendência é que o Inter ganhe o Grenal. Eu acho que vai depender de sábado. Aí é que tá. A tendência é que o Inter ganhe o Grenal. Acho que pode ser pior do que isso, tomara que não seja. É que assim, eu não acho que o elenco largou. Eu acho que tá todo mundo flácido. E aí Mas é pior. por quê? Inclusive ele? Mas por quê? Inclusive ele. Mas isso é reflexo do vestiário. Claro, do Isso é líder. reflexo do líder. Mas do líder. Aí eu vou trazer pro ar um debate que eu tive com o Baldasso e com o Paulinho fora do ar, pedindo que a gente avance uma... Vocês têm se encontrado em horários fora do programa? Não, é que É assim, que eu ó, participo sempre do processo de montagem do programa. como eu tenho... Sim, não tem nada pra fazer, chega mais Hoje cedo. eu e o Paulinho ficamos de gravar um conteúdo de Copa do Mundo, e aí como o Paulinho tava no trâmite da correria do programa, eu cheguei mais cedo e não deu pra gravar. Nós vamos gravar depois. Aí o Baldasso já tava aqui por algum milagre e eu trouxe o Baldasso pro debate. Pra mim, e eu acho que o Dávila vai colocar isso em pauta, o Baldasso tem mais do que razão sobre o prazo de validade do Luiz Castro, tá?